todo mundo aqui tem uma guerra. Sabe, a pessoa que está do seu lado, às vezes ela está sofrendo por algo tão grande e você nem imagina o que ela está passando. Que a nossa falta de sensibilidade, de se posicionar, não permite com que a gente seja sensível, até para saber a dor do nosso próximo, a dor da pessoa que está do nosso lado. Tudo que nós aprendemos gera uma barreira, porque naturalmente falando, humanamente falando, parece que enquanto a gente não aprender coisas novas, aquele é o nosso limite. E é isso que gera mortes e mortes e mais mortes, porque as pessoas estão morrendo e estão morrendo sozinhas. Muitas delas sem apoio, muitas delas sozinhas. E essa é a visão humana, sabe? Você olhar para as coisas com o limite que existe na sua mente, com o limite que existe no seu coração. E em contrapartida, olhar as coisas de maneira sobrenatural, não existem limites. Pelo contrário, nós não sabemos para onde nós vamos, mas nós cremos em Deus e Ele é capaz de realizar infinitamente mais do que pedimos e pensamos. A minha capacidade de poder enxergar as coisas de maneira sobrenatural gerou uma libertação na vida de uma pessoa, que gerou uma salvação, que gerou a salvação na vida das pessoas da casa do lado. Por um simples posicionamento meu. Um simples posicionamento de me dispor a ir, de me dispor a enxergar as coisas de maneira sobrenatural e principalmente me dispor a ter intimidade com Jesus. Cara, sendo muito sincero, não adianta você saber quem você é. Não adianta você sacrificar algumas coisas da sua vida, se tudo isso não gerar intimidade com Deus. Se tudo isso não gerar uma vida de oração, se tudo isso não gerar uma vida de leitura da palavra. Se você não tiver isso, não importa, você vai ser apenas um aventureiro. Você não vai ser uma pessoa vocacionada que está cumprindo um chamado, você vai ser um aventureiro. Você vai ser uma pessoa que constrói a sua casa na areia, que a qualquer momento que a onda bater, ela vai ser derrubada. Porque Jesus, Ele é a rocha, Jesus, Ele é a pedra fundamental. E é nele que nós precisamos nos construir, é nele. Cara, a partir do momento que você sacrifica, você se esvazia. E as coisas dele começam a encher você. E isso é uma construção. Isso é uma construção de Deus em nós. É a construção para a gente entrar no caminho, para nos levar até a promessa que Ele tem para a gente. Não adianta você sacrificar se você não tiver a capacidade de crer que o impossível pode acontecer. Porque Jesus, Ele não nos leva para viver coisas naturais, Ele nos leva para viver coisas sobrenaturais, sempre, sempre, independente do lugar onde você estiver, vai ser sobrenatural, vai ser no trabalho, vai ser sobrenatural, vai ser na faculdade, vai ser sobrenatural, vai ser, sei lá, na igreja, vai ser sobrenatural, porque tem gente que está na igreja e dessa mesma forma continua tendo a visão natural das coisas. Mateus 7, 8 diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Isso é intimidade, é você ter a capacidade de fechar a sua porta, olhar para Deus e falar: Deus, é isso, eu estou passando isso, eu preciso disso. Nós vivemos uma geração onde as pessoas estão vomitando a própria alma nas redes sociais, mas não tem a capacidade de fechar a porta do quarto para falar: Deus, está doendo. Deus, está difícil. Deus, eu preciso de alguém. E aí ainda tem pessoa que tem a capacidade de falar: cara, é o silêncio de Deus. Não, cara, não é o silêncio de Deus, é a tua falta de intimidade com Deus. Muitas vezes Deus se cala, cala. Mas muitas vezes é você que está calado, e por isso que Ele não está falando. Existem certas coisas que as pessoas não precisam saber. Existem coisas que é você e Deus. Enquanto a gente continuar falando as coisas certas para as pessoas erradas, as coisas erradas vão continuar acontecendo na nossa vida. Quanto tempo a gente vai continuar pedindo para o Moisés ir no nosso lugar ao invés da gente ir? Sabe, o povo teve medo, eles precisavam da revelação, e eles falaram: Moisés, suba no monte, pega a revelação e traz para a gente. Sabe, a gente não precisa ficar esperando a revelação das pessoas, cara. O véu foi rasgado. Jesus, Ele está aqui para falar com a gente. Nós precisamos ter intimidade com Ele. Mas não adianta a gente ficar só sonhando, tipo, caraca, que massa, é isso. Não, velho. Não é isso. A gente tem que se posicionar. Existem coisas que já estão depositadas em vocês, habilidades, dons, que são coisas que nos impulsionam, que nos mostram qual é o nosso chamado. Porque as nossas habilidades, elas fazem parte. Nós não podemos limitar. A visão sobrenatural,
ela não é uma visão para a igreja, ela é uma visão para a vida, ela é um estilo de vida. Porque a partir do momento que você consegue e começa a viver coisas sobrenaturais, elas não se limitam a essas 4 paredes. Elas estão disponíveis para a rua, para o seu trabalho, para a sua faculdade. Eu falei que existem pessoas ao nosso lado que vivem guerras. Não é só aqui, é em todo lugar, principalmente lá fora. Porque quem está aqui dentro ainda está sendo alimentado, está podendo ouvir a palavra. Mas tem pessoas lá fora que não estão podendo. E são essas que estão morrendo. São essas que estão se matando. Eu quero que nesse momento você comece a pensar em você, sabe? Eu quero que nesse momento você comece a trazer à sua memória as promessas que Deus tem para você. Sabe? As promessas que você já recebeu um dia. E eu quero te dizer que o Espírito Santo escolheu esse dia para falar: vale de ossos secos, volte a respirar, volte a sonhar, volte a sonhar, volte a sonhar.